Valfredo de Maceno. Opa, por aqui agora são 9h01, horário padrão brasileiro, hora de Brasília. Estamos aqui na Rádio do Povo. E o nosso entrevistado de hoje é o Emanuel Lucas, homem negro aqui da cidade de Remanso. E neste mês de novembro, que é o mês que comemora-se a consciência negra, a nossa Rádio Isabela FM está fazendo uma série de entrevistas. E aqui ele está estreando aqui no Bom Dia Comunidade essas entrevistas com pessoas da nossa comunidade falando desse assunto de grande importância para o nosso povo. É o projeto Novembro Negro, que tem o apoio financeiro da Prefeitura Municipal, PNAB, Lei Aldir Blanc, Ministério da Cultura e também Governo Federal, que é uma realização da nossa Rádio Isabela FM. Prazer aqui receber o Emanuel Lucas. Bom dia, Emanuel, seja bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, Valfredo, bom dia, comunidade, bom dia, o povo da cidade e do interior que nos escuta pelas ondas sonoras e por as outras mídias digitais em qualquer lugar do mundo. Pois é, nossa vantagem hoje é isso, porque a gente era um espacinho tão restrito e hoje aqui como rádio comunitária nós temos o espaço na internet, está o nosso canal do YouTube, aí ao vivo, estamos ao vivo aqui, sendo transmitido, e também no radios.net e no nosso aplicativo Isabela FM pela internet, pode ouvir em qualquer lugar. Bom, o nosso projeto aqui é trazer pessoas para conversar com a gente sobre a importância do Novembro Negro, né, que é um mês que comemora-se, que dá uma visibilidade para as pessoas da cor negra, da pele negra, para falar sobre o que está acontecendo, como o mundo está vendo hoje essas pessoas, né? Nós sabemos que há anos que se sofreu bastante essas pessoas de cor, e hoje há pelo menos digamos assim, um projeto, uma consciência nas pessoas de mudar esse racismo que é implantado em muitas pessoas. E a primeira pergunta para você aqui, o que é o racismo para você? O racismo, ele é uma chaga da humanidade, né? Antes de responder essa pergunta, eu quero cumprimentar novamente a comunidade, dizer que eu sou um homem negro de 32 anos, remansense, pele escura, traços mais arrojados, nariz mais largo, lábios um tanto carnudo, cabelo crespo. Estou vestido de uma camisa com estampa africana. É tecido africano, viu? Então. É tecido africano. Comprei na feira de São Joaquim. Você vê a caráter. Então, é isso. Tô de calça branca e uso um óculos com lente espelhada. É importante a gente fazer nossa audiodescrição para as pessoas, né? Que não estão vendo, né? Que não estão vendo e que possam imaginar como a gente é. Responder que o racismo, ele é um crime inafiançável e imprescritível, né? Isso quer dizer o quê? Que mesmo após anos, a pessoa que cometeu esse crime pode vir a ser condenado. É um crime que foi previsto numa lei aí nos anos 89, logo após a promulgação da Constituição Federal. Então é um crime que é previsto na Constituição Federal. E aí, já para a gente conversar sobre o que é o racismo, lembro que em 2014 eu ministrava iniciação científica num colégio estadual lá em Juazeiro. Você acabou de mencionar o nome, CODEFAS, né? Colégio Estadual Professora Florentina, alguma coisa lá. E me recordo que o diretor na época, ele perguntou se eu achava correto o racismo ser um crime inafiançável e imprescritível. Eu falei, não entendi sua pergunta, né? Porque tem certos diálogos que eu prefiro me dar uma de dois. Então, não entendo sua pergunta, me explica. Ele, é porque é um crime de assassinato, né? Você pode ir lá ser fiança. Eu disse, não, mas me responde agora uma pergunta. Quantas pessoas no Brasil são presas ou foram presas por crime de racismo? Podem até ter sido presas, mas elas foram de fato condenadas? Me questiono, né?
quantos crimes a gente já teve condenações por racismo no Brasil. E aí eu disse, amigo, eu completo minha frase dizendo que o racismo ele é um crime perfeito que só a vítima vê. Como diz Kabelengue Munanga, um intelectual preto, africano, sociólogo, antropólogo. Você já está dizendo que sofreu racismo, inclusive de um professor da sua escola. Colega de trabalho, né? No caso, um colega de trabalho. Então, por isso foi uma discussão. Eu pensei que você como aluno, né? Mas aí uma discussão lá provavelmente na hora do cafezinho, né? Exatamente. É porque ele me achou com cara de sindicalista, né? A máxima dele foi essa. Não, você tem uma cara de sindicalista da zorra. Outro preconceito, né? Me estereotipou, exatamente. Porque outro preconceito, porque o sindicalista, ele tem um objetivo de defender a sua classe, que ele está incluso e que ele pertence. Mas, além de você conhece outras pessoas que já sofreram esse tipo de discriminação e racismo? Várias. Às vezes nem tão por conta da cor da pele, porque a cor da pele é quando ela tem uma tonalidade assim, né? O racismo ele tem aquela tonalidade. Hoje a gente tem aí um percentual da população que é autodeclarada parda, né? Então hoje ser pardo no Brasil, porque ser preto tá na moda de vez em quando, né? Então a gente tira aí, por exemplo, o candidato ACM nas últimas eleições que se declarou pardo, né? E foi fazer bronzeamento artificial. Então assim, até que ponto ser preto é bom, né? É assim, só para tirar vantagens em si. Então assim, conheço uma pá de gente, Valfredo, que está no nosso redor, que está na nossa cidade, porque assim, como eu disse, ele é um crime tão perfeito que só a vítima vê. E às vezes a própria pessoa preta, ela não tem essa consciência racial. Você abriu o programa dizendo que, você abriu aqui o quadro das entrevistas dizendo que a gente está no mês do Novembro Negro, que é o mês que celebra a consciência negra. Eu acho que é o mês que a gente celebra as consciências negras, porque a gente tem diversas consciências, né, negras. A gente tem intelectuais, a gente tem pensadores, a gente tem artistas, e que a gente vai se comungar, né, na arte e na reflexão de ter essa consciência racial, de brigar por o seu direito, o direito básico. Hoje, por exemplo, você está aí como pauta no seu programa falando da escala 6x1. Então, assim, eu acho que é uma herança colonial escravagista. Os caras ainda acham que a gente é escravo. Eles tocam aqui no assunto, para você que não estava acompanhando, o 6x1 é um deputado que está em pauta lá no Senado, na Câmara dos Deputados, busca as assinaturas de 171 assinaturas para mudar a quantidade de dias trabalhados. Você trabalhador que trabalha com carteira assinada, você que trabalha legalmente aqui no Brasil, trabalha 44 horas, a proposta da deputada Érica Hilton, do pessoal de São Paulo, é que você trabalhe apenas 36 horas e continue recebendo o mesmo valor que você estava recebendo. Né? É desumano. Você trabalha 44 horas, você trabalha a semana toda e mais a metade do sábado, né? Eu não sei se vai passar esse tempo todo, se eles não vão negociar isso aí, porque vai ter negociação, patrão, empregados, e se realmente a lei, os deputados assinaram para que eles coloquem a lei em pauta. Os meandros, né, da lei, para as negociações também lá internas, as revisões no texto, que sempre tem essas... E você até falou comigo aqui que a deputada Érica é uma deputada negra que teve que mudar o seu perfil, né? É polêmico. Mas é isso, né? Ela passou por o processo da autoimagem, né? Dela estar num espaço de poder. Essa minha reflexão é muito a partir de um tem uma figura antropóloga, estudante de antropologia ou sociologia da USP, Bira. Ela tem um canal no YouTube que é o Algoritmo da Imagem. E aí ela faz essas análises de N coisas da sociedade, e ela trouxe um pouco dessa autoimagem construída da Érica Hilton antes de ser deputada e Érica Hilton pós-deputada. Então, assim, como ela mudou muito a estética dela, com uns traços mais finos, cabelo mais alisado, já que ela tinha black, para estar lá naquele espaço de poder, falando com esses ditos cujos aí, né? Bom, você como uma pessoa negra, quais os tipos de dificuldade você encontra hoje no seu dia a dia?
é batalha, é sair de casa e se benzer, assim, sabe? Porque são microagressões. É o olhar, é o falar, né? E aí, se a gente for estar corrigindo o tempo todo, eu falo para as pessoas, eu não sou educador de gente adulta, né? De gente que teve praticamente o mesmo acesso que eu ao conhecimento, a livro, a teatro, a cultura, a arte, a uma boa educação, e tratar a gente dessa forma, porque assim, o problema do racismo, Valfredo, está nas pessoas brancas principalmente, em não se educarem para combater o racismo, né? Então, assim, de que forma, assim, eu acredito que a vida toda. Porém, eu só vim ter compreensão disso depois da minha vida adulta, depois de alguns anos de terapia, né? Porque são microagressões, como eu disse, que lá na infância, na adolescência, mexe com a gente, mexe com o nosso psicológico. Às vezes a gente não quer sair de casa porque a gente se acha feio, às vezes a gente não quer sair de casa porque a gente se acha menos inteligente do que o outro, às vezes a gente não vai para espaços de poder porque a gente é menosprezado por o que a gente pensa. Então, assim, são várias coisas. A gente entra numa loja, a gente é seguido, a gente é olhado, acha que a gente não tem dinheiro para comprar. E é engraçado que eu chego nessa pala toda porque eu me acho bonito, eu me acho lindo. Chego no lugar com toda a educação, às vezes tem pessoas que ousam me destratar. Aí eu levo no deboche. A minha pedagogia com gente adulta é o deboche. Mas é um deboche sério, é um deboche saudável, é um deboche pedagógico, como o próprio nome diz, assim, sabe? Diz assim, eu não tô entendendo isso, não tô entendendo porque você tá me tratando dessa forma, não tô entendendo porque você tá falando mais alto que eu, né? A gente tem uns espaços de poder aqui na cidade, inclusive, porque sim, eu sou uma pessoa pública, sou educador, sou produtor cultural, trabalho com políticas públicas, gente, estou candidato a Conselho Estadual de Cultura do Estado da Bahia, ocupando a cadeira setorial de redes culturais digitais. Seria uma honra pedir o voto a vocês, mas para votar você precisa fazer uma inscrição para ser eleitor. Já passou esse prazo, mas quem já tem esse cadastro, vote em mim, que a votação está aí de ontem até o fim do dia de amanhã. E seria massa, né, estar representando a cidade dentro do estado. Eu fui delegado para a Conferência Nacional de Cultura no início do ano. Então, assim, eu tenho minhas passagens, tenho minhas lideranças, né? Tenho meus parceiros. Então, assim, não sou um ator, um qualquer. E aí, para reforçar essa sua pergunta, é dizer assim, santo de casa não faz milagre. Santo de casa não faz milagre. E não faz? Não faz. Não faz. É aquele ditado também, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. E isso vale para todos os contextos. Vale para contexto familiar, vale para contexto profissional, vale para contexto político, vale para tudo, assim. E o pior é que eu tenho que concordar com você. Infelizmente. Há muito isso. E qual a diferença entre o racismo e o preconceito? Que as duas coisas andam lado a lado, mas existem as suas diferenças. Eu quero mandar um alô, que estão mandando mensagem aqui para mim, para Edilson, storymaker estourado da cidade, Dilcinho na pegada. Um beijo, pretos. Obrigado aí por mandar mensagem. Olha, o racismo, como eu disse inicialmente, ele é crime. O preconceito, ele é como o próprio nome já diz, preconceito, é uma pré-opinião sua, né? Aí, preconceito também é diferente de opinião. Opinião você tem sobre dizer assim, Emanuel, seu tecido africano não é bonito. Isso vai ser uma opinião sua, tô nem aí, eu achei bonito, eu não preciso da sua opinião. Agora, o seu preconceito em dizer, por exemplo, Emanuel, se comporte que nem homem. Emanuel, fale grosso. Isso para mim é um preconceito, isso não é uma opinião. Então, a diferença de racismo para preconceito é que um é crime, o outro é uma opinião pré-formada sobre outrem ou sobre qualquer outra coisa, assim, né? Inclusive, eu gosto de dar nome às coisas. Sim, é um preconceito de quê? Hoje, na educação básica, a gente trabalha na escola muito a questão do bullying,
É bullying. Tudo hoje em dia é bullying. Falo, não, gente. Não é porque eu seja identitarista. Eu acho que a gente precisa não segmentar, mas a gente precisa dar nome às nossas dores, às nossas classificações, às nossas origens, dizer o que é, mas se compreender como um todo, né? Como um ser humano, independente de qualquer coisa. Porque é a nossa humanidade. Então, o racismo, nesse sentido, ele desumaniza. Ele desumaniza. E aí quando a gente dá nome às coisas, é bullying, né? O bullying às vezes foi o coleguinha ali chamando o outro colega de viadinho, de sapatão na escola. Acontece isso, a gente precisa discutir. A gente precisa parar a aula para explicar que aquele tipo de situação não pode. É um negrinho, o cabelo dela é assim, assim, assim. A gente tem que parar a aula para explicar as coisas. Falar, gente, isso não é bullying, porque ele já sabe. Olha, tá fazendo bullying. Não, a gente tem que dizer, isso é homofobia, isso é LGBTfobia, isso é racismo, né? Isso é gordofobia. Tem que dar nome às coisas, às opressões, né? Porque é uma opressão. Então, a partir do momento que o seu preconceito... O que seria bullying no caso? O bullying é uma palavra americana, né? Eu não sei nem falar inglês. Só para começar. Aí, como o Brasil adora, né, trazer as coisas americanas para cá, aí bota todas as opressões nessa caixa do bullying e a gente fica fazendo semana do bullying porque os professores, as professoras, porque a educação, né, de forma geral, ela não está preocupada e ela não quer te colocar naquele lugar. Porque, por exemplo, quando a gente vai discutir o antirracismo. O antirracismo na escola é lei. A lei 10.639 de 2003, que o ano passado fez 20 anos. Estamos caminhando para os 21 anos de uma lei que versa sobre a obrigatoriedade do ensino africano, afro-brasileiro nas escolas. A gente tem a lei, mas a gente tem na prática? Não tem. Aí quando a gente encontra um professor antirracista, uma professora antirracista, que vai trabalhar essas práticas, porque não é só no novembro, sabe, Valfredo? É na educação básica todo dia. É na matemática, é na filosofia, é no português, é nas ciências. Né? É nas ciências. O racismo, inclusive, ele é pensado no Brasil a partir do século XVII, XVIII, a partir do racismo científico, de dizer que nós, pessoas negras no Brasil, nós tínhamos um poder cognitivo inferior aos brancos, inferior às outras raças. Então, ora bolas, séculos e séculos de escravidão, né? A gente tem uma escravidão que foi abolida agora, em 1888. Quantos anos a gente tem dessa falsa liberdade? Então, assim, é complicado. O povo que ele não conhece a sua história, amigo, ele está fadado ao fracasso. E é muito importante a gente conhecer a nossa história. E o que você acha sobre essa questão da cota para as escolas, o percentual também de negro no trabalho, essa cota também para os concursos, o que você acha? A cota, ela é um fator reparatório, é uma reparação histórica que de lá pague as contas, quiçá pague, porque a galera fala assim, Valfredo. Também a discriminação sobre essas cotas também, né? Quando esse negócio saiu, eu não era preto, Valfredo. Eu não usei o sistema de cota para entrar na universidade. Hoje, tudo que é cota, eu meto essa cota, porque o tanto de carga de opressão, né, vou usar. Mas isso, quiçá, paga a dívida, porque vou fazer cota aqui para a universidade. Vou falar da universidade, porque também é um lugar de fala meu. Não adianta colocar pessoas pretas, indígenas, seja lá o que for na universidade através do sistema de cota, se você não dá a essa mesma pessoa uma subsistência para ela se manter lá. Uma bolsa pesquisa, uma bolsa moradia, como é que essa pessoa vai chegar na universidade? Um dos meus desafios, inclusive, enquanto uma pessoa negra... Já que cidade pequena como Remanso não tem, né? Um dos meus desafios enquanto pessoa negra em sofrer racismo é não ter conseguido concluir minha graduação ainda. Tá entendendo? Sou professor em formação há algum tempo, já passei por algumas áreas, mas eu quero terminar a história, sou historiador em formação. Faltam 2 semestrinhos para eu concluir. Então, assim, cota para o concurso público. Não adianta você colocar cota no concurso público se o professor preto ou servidor público preto vai chegar naquela estrutura de poder e aquela estrutura ela é majoritariamente branca. Basta olhar para o Congresso, basta fazer o teste de pescoço.
E ainda, quando a gente tem pessoas pretas lá, a gente talvez nem seja tão representado, porque são projetos políticos diferentes. Aquilo que eu disse, né? As consciências negras. Então, que consciência negra a gente tem, que consciência negra a gente está produzindo, né? Na nossa cidade, no nosso território. Para finalizar, eu estou muito feliz de estar no programa, porque a gente tem produzido uma consciência negra na Rádio Zabelê FM, através do programa Negra Atitude, né? A nossa plataforma de educomunicação antirracista, através das ondas sonoras, através, né, na tentativa de produzir podcast e de produzir videocasts, né? Uma produção de conteúdo, porque a gente tem fomentado aqui na rádio conversa com diversos especialistas. Fazer aquele programa é uma delícia, Valfredo. Conversar, chegar aqui na rádio, utilizar o estúdio, liga aqui a câmera, conversa, um papo inteligente, né? Uma troca, uma partilha. E o mais interessante disso tudo é que eu ando, né? Eu ando muito a pé na minha cidade, graças a Deus. Eu gosto de andar, gosto de pedalar. E ando pelas periferias, ando pelos becos e vielas. E sempre a gente encontra algum conhecido que estava escutando o nosso programa, que é no sábado, às 16h30, às 18h. Já fazendo aqui, dando... E a gente sempre... horário bem da turma está por aí. Outra e tá escutando nosso programa e falou, nossa, que discussão bacana aquela. Então, meu muito obrigado à população de Remanso que escuta. O Negra Atitude fez 1 ano agora no dia 21 de outubro e a gente tá aí a todo vapor, querendo fortalecer ainda mais essa parceria com a Rádio Zabelê FM como ponto de cultura, para a gente pensar em empreendimentos, né? Porque a gente quer que esse projeto ele se torne também um empreendimento de um ponto de cultura para a rádio, um empreendimento para a gente que produz o programa, né? Que temos intelectuais, temos artistas, temos uma equipe de comunicação. Então é interessante que essas pessoas também se compreendam como geradores de renda, fora dessa escala escrota do 6x1, que a gente pode produzir, né? Que isso daqui também é uma geração de renda para outras coisas, enfim. Eu falo demais, viu? Gosto de conversar. Que bom. Mas já que você fala demais e você quer falar, e vamos falar então sobre a cultura negra. Fala um pouco sobre a cultura para a gente encerrar aqui nosso bate-papo. A cultura negra ela é diversa, né? Porque aí a gente pergunta, que cultura negra? A gente, quando pensa, por exemplo, o continente africano, a gente está falando de um continente imenso, com vários países. Esses vários países, né, antes dos colonizadores, antes do homem branco pisar na África e de lá vir toda a Maafa. A Maafa é um conceito africano de uma socióloga, Marim Bani, que quer dizer mundo amaldiçoado. No pensamento dela, o homem europeu, né, eu não vou falar homem branco porque parece que fica, mas o homem europeu, né, provocou essa maldição na África em colonizar, em explorar, em desumanizar. Né? Então, ela fala desse desequilíbrio. Então, antes dessa chegada, a gente tinha nossas histórias que, sim, também eram passadas de livros, disse daquilo, porque quando a gente fala da nossa oralidade, que a gente fala, na África tinha muita oralidade. Tinha, mas a gente não pode esquecer do saqueamento que os europeus fizeram, né? Saqueamentos das nossas bibliotecas, queima dos nossos arquivos, né? Roubos das nossas ideias. Então, quando chega ao Brasil para colonizar os povos ameríndios que aqui viviam, por exemplo, né, e não conseguiram, precisou trazer mão de obra de outro lugar. Então, escravizaram milhares e milhares e milhares e milhares de africanos. Tem uma conta que não bate, que eu vejo muito as pessoas se lamentarem muito pelo Holocausto em detrimento à escravidão. O Holocausto foi um desastre, Mas eu
ouso dizer que o maior desastre da humanidade foram esses 2000 anos de colonização, exploração e saqueamento, assim, das nossas ideias, do nosso pensamento, das nossas culturas, né, das nossas culturas, que são essas culturas negras. Nós temos diversas. Aqui na cidade a gente tem a cultura do Reis de Bois de Dona Menininha, a gente tem a cultura do hip hop, a gente tem a cultura da capoeira, a gente tem tantas outras culturas de rua, né, que são oriundas da matriz africana, da cultura negra. A gente tem inclusive a história do carnaval, que o povo negro não podia comemorar o carnaval. A gente tem uma história recente de blocos de afoxé. Então, assim, é uma esquizofrenia. A gente não podia estudar, a gente não tinha direito à terra, a gente não tinha direito à escola, a gente não tinha direito à saúde, a nada. E tudo isso era registrado em lei, tudo isso era lei. A lei da política de cotas, inclusive para os brancos, os filhos dos coronéis acessarem os cursos de agronomia e de engenharia na época. Para eles tinham cotas, as cotas reservadas, enquanto a gente não podia nem ter o acesso. Então, volto a dizer, assim, a minha política ela é uma política antirracista, né? E o meu convite é que as pessoas conheçam mais a sua história, né, que visite os álbuns de memórias da sua família, conheça a sua árvore genealógica, porque assim, eu tô cansado de chegar na casa das famílias tradicionais brasileiras, nas casas das famílias tradicionais remansenses, né, e encontrar a genealogia de várias gerações da família e eu não consegui enxergar muita coisa da minha, porque não tem esses registros. Os registros que a gente tem são relatos, e relatos de violência, relatos de dor, relatos de exploração, né? E eu não quero perpetuar isso para a próxima geração minha que virá. Eu quero produzir filhos e filhas conscientes, né? Sabendo de onde vem, né? Inclusive tendo noção de que dinheiro e preto não são palavras rivais. Eu acho que eu já falei isso aqui no seu programa outra vez. Meu amigo, muito grato aí, muito bom, você é eloquente aqui nas suas palavras, mas nosso tempo acabou. Muito obrigado você pelo convite, muito obrigado aí à Política Nacional Aldir Blanc, né, que veio revolucionando e dando um gás, né, na nossa cultura. A gente ainda precisa de mais, viu, Lula? A gente ainda precisa de mais, Margarete Menezes. Traga pra gente. Abraço, comunidade de Remanso. Valeu. Falei aqui com o Emanuel Lucas, estamos aqui nesse projeto da Rádio Isabelê FM, mês de novembro da consciência negra. Estamos realizando aqui uma série de entrevistas com pessoas da comunidade falando deste assunto de grande importância para o nosso povo negro.